Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um daqueles vídeos de listas envolvendo a estação que eu mais gosto. Eu não vejo a hora de chegar no inverno, gente. E eu sei que muitos leitores gostam de ler nessa época do ano e conseguem ler até mais. É o típico ambiente que eu mais gosto dentro dos livros. Então eu vou fazer um vídeo hoje indicando mais de 10 livros para vocês lerem no inverno. Livros que se passam no frio extremo, com nevasca, muito gelo. E são livros diferentes dos dois vídeos anteriores que eu já fiz no ano passado, né? Então eu tenho dois vídeos, cada um com 5 super dicas de livros assim para vocês. Eu vou deixar eles fixados na descrição do vídeo. E todos os livros que eu vou indicar para vocês hoje, todos eles têm resenha no canal. Então eu vou falar brevemente deles, para não ficar muito grande. E se algum deles chamar a sua atenção, você clica na resenha, que eu faço uma resenha. Todos eles têm uma resenha até que grande, eu falo bastante sobre os livros, tá? Caso algum ali chame a sua atenção, então. Vamos lá, então? O primeiro livro que eu vou indicar para vocês, gente, vocês encontram facilmente na Amazon, também em outros lugares, que é o Anjos da Neve, do James Thompson, da editora Record. Então, como eu falei para vocês, tem resenha mais destrinchada, bonitinho aqui no canal, tá bom? Esse livro aqui eu ganhei da Cris, ganhei de Amigo Secreto do ano passado. Ele não é muito grande, não é muito extenso. E ele é um nórdico, gente. Ele se passa na Finlândia. Esse livro eu indico para quem gosta de livros policiais, tá? De muita investigação, nesse clima extremo de frio. Aqui é muito frio mesmo, tipo 60 graus negativos, tá? Então aqui nós vamos ter um crime. Um corpo de uma mulher negra é encontrada esse livro, gente, é dos meados dos anos 50, 60, tá? Ele não é de agora, não. Então, e tem ali sinais, né, de violência muito grandes. É um livro, assim, pesado nesse sentido. E aí o nosso investigador vai ser chamado para investigar o caso, então. Assim como todos os nórdicos que eu sempre falo para vocês, aqui a gente não tem um investigador perfeito. Aqui tem alguns temas ligados à trama, como aquele lado da Finlândia que não é falado, né? Não é só aquela terra do Papai Noel. É uma cidade muito preconceituosa, muito racista, mas é um racismo muito velado, não é tão escancarado igual nos norte-americanos. E isso pode estar ligado ao crime. É um crime de ódio, talvez um crime de racismo mesmo. E também ele faz algumas críticas, né, à sociedade, como eu falei pra vocês, e também fala bastante como ela é depressiva, ela é triste por conta dessa neve, esse frio que é demais. Existe um período ali de escuridão total, né, onde o sol não aparece, e tudo isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Elas abusam muito do álcool, elas estão o tempo todo dentro dos bares para vencer o frio mesmo. Então é um lado sombrio da Finlândia que esse livro aqui vai retratar. Agora eu vou ter um autor aqui que eu tô gostando muito de conhecer ele. Os livros dele são bem salgadinhos, mas vocês conseguem encontrar em outros sites, a não ser na Amazon. Esse daqui, inclusive, ele não é um livro tão fácil de encontrar, mas eu achei ele no Mercado Livre. Fica a dica pra vocês, tá? Que é A Maldição de Domaro, ou Damarã, eu acho que a pronúncia certa é Domarã, que é do John Ajvide Lindkevich, que é o autor de Deixa Ela Entrar. Esse livro aqui já é mais popular, o pessoal já conhece mais. E o Mortos Entre Vivos, que eu também já li e já fiz resenha pra vocês. Aqui, ó. O Poder Ancestral de um Mal Desconhecido, da editora Tordesilhas, tá? Então é possível, ele é bem grandinho, tá, gente? Mas assim, é um livro muito diferente. Aqui a gente vai ter, também é nórdico, né? O Ajvide. E ele se passa também no arquipélago, muito frio, muito gelo. E lá ele começa com um passeio ali do pai, a mãe e a criança, a menininha, ela tem 6 anos. E num passeio noturno pelo arquipélago, na cidade de Domarã,
ela desaparece e não deixa rastros, não deixa pegada, não deixa vestígios e nada. E o pai, o casamento não resiste, o pai fica arrasado, a mãe também, né? Eles se separam, ele vai embora da cidade e ele volta 2 anos depois. Porque na verdade ele existe um sentimento de culpa muito grande. Esse livro é bastante dramático, essa é uma característica do autor que eu já percebi. E ele não aceita, ele não se conforma com isso, porque não existe coisa pior do que você perder um ente querido. E assim, não existe coisa pior e nada se assemelha, nada na Terra se assemelha ao sentimento de você perder um filho. Mas o sentimento de desaparecimento, né, eu já venho observando isso, lendo bastante sobre o assunto, ele é muito mais avassalador do que a morte em si. Porque você sabe o que aconteceu, você consegue enterrar o corpo, você tem explicação. No desaparecimento não, e isso vai corroendo a alma do ser humano aos poucos. Então isso perturba ele todos os dias, acabou com o próprio casamento dele. E ele volta 2 anos depois para Domaro para tentar descobrir o que aconteceu. Ele precisa descobrir alguma coisa, senão ele não vai conseguir seguir em frente. E ele diz que ele não aguenta mais sofrer, ele precisa seguir em frente. Então ele vai. E aí ele vai descobrir que tem muito mais coisa nesse lugar. Existe um histórico já de desaparecimento de pessoas. Aí a gente vai conhecer também a família dele, tem outros personagens no meio. E aqui, gente, não é um livro para todo mundo, tá? Ele é extremamente descritivo, ele se assemelha muito com a escrita do Stephen King, mas ao mesmo tempo ele desenvolve personagens também profundamente, como Stephen King faz. Então, nada que ele escreve é raso e é superficial. E eu tenho a impressão de que ele é o tipo de autor que consegue descrever qualquer tipo de cena, de horror, de drama, qualquer coisa. Mas não é um livro para todo mundo. Eu preciso ter uma mente mais aberta, porque ele vai viajar bastante, tá? Na resenha eu conto certinho com detalhes para vocês. E se agora você quer sair da ficção e quer ir para um clima também totalmente hostil, totalmente extremo, né? A gente está falando de temperaturas extremas aqui. E você quer sair da ficção, eu indico para vocês o Noir Rarefeito do Jon Krakauer. Tem resenha aqui também. Essa ediçãozinha aqui é de bolso, da Companhia de Bolso, ela é bem pequenininha. E esse daqui foi um livro muito intenso, porque não é uma ficção. É um relato do Jon Krakauer, que era jornalista, né? E ele estava lá nessa expedição de 96, que foi a expedição trágica, onde você tem aí vários filmes, existem outros livros também, eu falo sobre isso no vídeo, na resenha. E marcou muito essa história. Tem também, eu dou toda uma explicação, é um vídeo bastante longo que eu fiz, ele tem 40 minutos. O porquê que marcou tanto essa expedição de 96, sendo que muito mais gente morreu em várias outras expedições que teve ali. Mas o Jon Krakauer, como eu falei pra vocês, ele era jornalista e ele foi nessa expedição com o objetivo inicial só de ficar ali no acampamento e de registrar tudo o que aconteceu. Mas ele sempre teve o sonho, né, desde criança, de escalar o Everest, porque ele também foi um alpinista experiente, ele não era iniciante, né? Então ele acabou resolvendo ir para escrever para a revista, estava contratado, mas ele decidiu subir também. E aí, gente, deu tudo errado, muita coisa deu errado, foi uma sucessão de erros um atrás do outro, que terminou naquela tragédia toda. Só que aqui é no ponto de vista do Jon Krakauer também, e existe um outro livro que é Na Escalada, que é em resposta de um dos escaladores, dos alpinistas que estava lá. É um livro que você aprende muito, que você precisa de um tempo para você absorver, que você leu aqui, que vai ficar com você. Você ainda vai ficar pensando por muito tempo. E eu tenho certeza que depois de você ler esse livro, eu acho que você não vai querer... Se você tiver com um sonho de escalar Everest, você vai desistir, tá bom? É um livro muito bom, mas não existe só ele, existem outros também. Agora, se você gosta de um clássico, esse também se passa aqui no clima extremo, tá? Aqui se passa na época da descoberta do ouro ali.
E, gente, eu falo mais detalhadamente na resenha pra vocês, do mais como que começou, né, essa história, que é o chamado Selvagem do Jack London. No vídeo do ano passado, nesses de listas, né, dos super livros que eu indico, eu falei do Caninos Brancos. Eu gostei muito desse livro, mas o Caninos Brancos ainda continua sendo o meu preferido. Lá no Caninos Brancos, a gente tinha o Caninos Brancos, né, que ele era do meio selvagem, e aí ele foi para o meio ambiente ali dos homens. Aqui, ao contrário, é um cão que era doméstico, que ele sempre teve, ele tem um porte físico diferente, né? Não é qualquer tipo de cão aqui, o nosso cãozinho, ele não é qualquer um. Ele é grande, ele é forte, mas ele vivia em civilização, ele nunca precisou caçar, ele nunca conheceu o amor de verdade, o cuidado, né? O que a gente conhece, o que a gente entende hoje, né? O amor que a gente dá pros nossos pets. Mas, mesmo assim, ele sempre foi tratado muito bem. Então, na época aqui da descoberta do ouro, onde os homens simplesmente saíam lá naquela região do Canadá em busca do ouro, nessa época muita gente enriqueceu, muita gente também não conseguiu, mas algumas pessoas ficaram muito ricas. E eles saíam em expedição para encontrar o ouro, então. Então eles precisavam de preparo, precisavam de animais para carregar as coisas, né? Era uma grande expedição, assim, os grupos que faziam. Então os únicos animais que aguentariam isso seriam determinadas raças de cães. E aí eles roubam, né, o cão aqui da história, e ele vai sendo obrigado a participar de uma expedição de um determinado grupo. E aí ele vai passar todo tipo de maus tratos possíveis. É um livro bastante triste, ele é bem fininho, mas ele é forte, né, ele é potente. Mas assim, é muito bom, não tenho que falar da escrita, né, do Jack London, assim como Caninos Brancos. Então é uma super indicação para quem gosta de clássico e drama também, e tem seja um pouco mais forte, para você não sofrer muito, tá? Aí agora vamos falar de um livro de investigação de detetives, outro nórdico, que é O Silêncio do Túmulo, do Arnaldo Indridason. Esse Arnaldo Indridason, ele é um autor muito aclamado lá fora, tá? Ele é islandês e é uma série com esse policial aqui, o Erlendur. Tem mais de 10 livros, até uns 15 livros da série dele, só que a gente não tem todos aqui no Brasil. A gente só tem o quarto, o quinto e o sexto, e tem mais um que é de uma outra editora, com uma capa que não tem nada a ver, sabe? Assim, é um outro livro. Mas então a gente tem esses 4. Esse daqui seria o 4º volume. Quando eu li, eu nem sabia que era de uma série, porque não me atrapalhou em nada. É um livro muito dramático, gente. Aqui, o esqueleto vai ser encontrado nas montanhas, ali é gelo também, muito frio. E tá tendo uma festa de aniversário de uma criança ali, numa festinha. E aí, quando tem um bebezinho ali que tá chupando alguma coisinha e tal, quem tem bebê, já teve bebê, sabe que eles ficam toda hora saindo um dentinho ali com alguma coisa chupando. Aí eles percebem algo diferente, chegam perto e aquilo ali é um ossinho, gente. E, né, das pessoas que estão ali na festa, ele é médico, o rapaz, e ele verifica isso aqui é um osso e é um osso humano. Eles chamam a polícia e é sim um pedaço de uma costela. Quem que deu o ossinho para a criança? Porque as crianças estavam brincando ali nas redondezas e acharam o ossinho, acharam o esqueleto enterrado. E aí eles vão ter que descobrir de quem é esse esqueleto. É o esqueleto de possivelmente alguém que foi morto ali na época da guerra, se é que foi morto, se é que morreu do nada, se cometeu suicídio, se era homem, se era mulher. Aqui, até para saber mesmo se era homem, se era mulher, demora muito, né? Porque a gente vê aí na televisão, as séries de TV, que o resultado de DNA é tudo muito rápido, né? Tudo muito perfeito, né? Esse sai da vida. Mas a realidade não é assim. Então a gente só descobre mesmo se é homem, se é mulher, demora muito, assim, é lento. E aí eles vão descobrir, eles vão ter que... O Erlendur é um detetive especialista em pessoas desaparecidas. E ele trabalha junto com o Sigurd Oroli, que é outro detetive, e a Ellinborg, que é uma detetive, tá? E aqui também a gente tem uns dramas pessoais do detetive. Os nórdicos não separam o pessoal do profissional. Uma coisa complementa a outra e acaba interferindo ali também, tá? Dando continuidade para o livro 5 da série, eu vou indicar o Vozes para vocês.
O Silêncio do Túmulo, pra mim, ele é infinitamente superior, mas eu gostei do Vozes, mas eu indico que vocês comecem por esse aqui primeiro, tá? Aqui, gente, o Elendor vai ser chamado, então, para uma investigação onde o corpo de um homem é encontrado no hotel. E esse homem era funcionário desse hotel. É um grande hotel luxuoso lá no centro, né? Se passa na Islândia também. Estamos no inverno aqui e é época de Natal. E esse funcionário está fantasiado de Papai Noel. Ele estava trabalhando, então, ali caracterizado. E ele é encontrado numa situação peculiar. Eu não posso descrever aqui no YouTube, não posso descrever para vocês. Mas é muito complicada essa investigação, porque o que se sabe é que ele era um funcionário, ele morava no porão desse funcionário sozinho. Esse funcionário morava no porão sozinho. E é muito engraçado porque conforme eles vão tentando ali descobrir quem ele é primeiramente, é muito difícil. Porque aparentemente ninguém conhece ele não tem família e fica difícil, não tem amigos, não tem mulher. E aí a investigação vai se desdobrando. Paralelamente a isso a gente tem um outro caso de um menininho com o pai. Geralmente sempre tem outros casos ali em paralelo, mas que não são conectados, tá? E não é um livro maravilhoso, ele lembra um pouco o estilo Agatha Christie, sabe? Ele não vai tanto na parte dramática da coisa como foi o outro livro. Agora, se você gosta de um livro, um país diferente, um ambiente diferente, cultura completamente diferente da nossa, mas que tem também um viés político e uma pontinha de investigação, pode ser que você goste de Neve, do Orhan Pamuk. Também eu fiz resenha, uma resenha... Foi um pouco difícil fazer a resenha porque não é um livro fácil. Não foi um livro fácil, mas ao mesmo tempo eu gostei bastante dele. O próprio título, Neve, realmente, a neve em si é muito importante na história. Ela está presente, ela é mencionada, falada o tempo todo, do começo ao fim. Até o floco de neve, ele caindo, é descrito aqui pra gente, né? Até porque um dos protagonistas é um poeta muito sensível, às vezes até além da conta, mas então ele faz até essa descrição do floco de neve caindo. Aqui, gente, nós vamos conhecer o Car, que ele é um jornalista, poeta, e ele vai pra cidade de... Ele estava em Istambul e ele vai pra cidade de Kars, que é uma cidade muito pobre da Turquia. Ela é esquecida, ela não é muito bonita. Diversas vezes é mencionado aqui, né, o esquecimento. E a neve, ela é muito rigorosa, ela é muito cruel ali. Ela deixa as pessoas presas. Ninguém entra e ninguém sai de Kars. E justamente nesse período onde ninguém entra, ninguém sai, inclusive a polícia, coisas começam a acontecer. Existe uma onda onde meninas jovens começam a se suicidar. Entra um conflito muito grande, muito complexo aqui, de Estado laico versus Estado religioso. O que é melhor, o que funciona mais. Então nós temos também os dramas, né, pessoais do Car, um grande amor. E ele vai para a cidade de Car para investigar isso, mas também, na verdade, ele vai para encontrar a Ipek, que é um amor da vida dele, e ele ficou sabendo que ela se separou. E ele vai atrás dela. E aí acontece muita coisa, gente, porque daí as pessoas estão presas ali, as pessoas têm depressão, as pessoas estão desempregadas, e aquilo tem tudo a ver com a própria neve que toma o lugar. É um livro muito complexo, tá? Muito complexo, e aí então eu fiz uma resenha lá onde eu tentei explicar o máximo pra vocês, sem spoiler. Agora eu vou indicar pra vocês um livro nacional, que é da editora Avec, eu li em parceria junto com eles e eu me surpreendi muito com esse livro. A gente fez live de discussão e tudo mais, que é o Inverno do Vampiro, do Júlio Ricardo Rosa. Então essa edição aqui, ó, da Rosa, ela é muito bonita. Vocês encontram para comprar na Amazon e no próprio site da editora Avec, tá? Aqui, ó, é um livro fininho, é um livro muito gostoso de ler. E como eu falei na resenha, é um livro indicado para quem tem medo de clássico, de repente não quer ler um Drácula, ou é um leitor iniciante e tem medo mesmo, né, de clássicos. E também um leitor que gosta de vampiro moderno. Eu acho que ele agrada os dois.
tá? Aqui ele tá mais pra um vampiro clássico mesmo, aquele feio, que tem aquele odor fétido, aquela aparência feia, que dá asco, mas ao mesmo tempo um fascínio. Sabe como assim? É aquele magnetismo que o vampiro tem, né? De te atrair, mas ao mesmo tempo você sabe que você não deveria ir, que você deveria sair correndo. Então, ele é desse tipo, tá? Ele se passa em Porto Alegre, em 2 tempos e 2 épocas diferentes. E aqui tá frio, tá bastante frio, gente. E aqui nós temos vampiros que estão ali na cidade atacando pessoas. Nós vamos ter o protagonista, que é um rapaz, né, primeiramente. Ele vai chegar na cidade de Porto Alegre, ele é bancário, e ele quer uma nova oportunidade de emprego, ele também está procurando um lugar que ele possa pagar. E aí alguém fala pra ele que existe um casarão, né, e o senhor, ele, dono do casarão, que é um outro rapaz, também muito bonito, jovem ainda, herdeiro desse casarão aqui da capa do livro, e que ele aluga a parte de baixo ali, que não tem problema nenhum. E esse rapaz, lógico, ele vai. E aí nessa época já começam uns ataques bastante sinistros ali na região. E eles começam a investigar, eles começam a perceber o que está acontecendo, eles começam a investigar, tem muitas nuances aqui muito interessantes. Na resenha eu explico tudo pra vocês, mas é basicamente isso, gente. É um ambiente frio, se passa no Brasil, é um vampiro que não tem compaixão, é um vampiro que só quer o sangue mesmo da vítima, é um vampiro desalmado, cruel, muito feio, tá bom? Então, pra quem gosta desse estilo, assistam lá a resenha. Vou indicar também, então, para vocês outro nacional também que eu li pela editora VEC, que é As Vozes Sombrias de Irena, da Mia Sardini. Aqui ele se passa na antiga Tchecoslováquia, então é bastante frio. Tem alguns momentos, assim, que não é tão frio assim, mas a maior parte, assim, cai neve, tá? Tudo mais. Aqui, gente, é um folk horror. Aqui nós vamos ter uma história de 4 gerações de mulheres, onde existe uma história muito sinistra, muito assustadora dentro dessa família, que atinge essas mulheres, e elas estão intimamente conectadas. Existe um homem misterioso também ali, que sabe muita coisa, e ele fica atrás de uma criatura ali da região. A gente vai saber quem ele é, quem são essas criaturas. Sobre essas mulheres, existem uma história muito interessante, que as envolve, eu explico tudo na resenha pra vocês. E tem uma história muito estranha acontecendo ali na região. Ela também vai e volta, tá, gente, no passado, assim, onde homens estão sendo mortos e tem uma relação direta com a água. Mas não é qualquer tipo de homem. São homens com determinados tipos de caráter, sabe? Então, esse homem que eu falei pra vocês, misterioso, ele começa a investigar, né? Até ele começar a querer investigar essas mulheres. E aí a gente vai conhecendo cada uma delas e o que elas representam, o que é essa raposa que anda pelas redondezas. E existe um vulto assustador ali que sempre aparece a cada 7 anos, e só essas mulheres conseguem ver esse vulto horroroso. E existe uma lenda que eu achei fantástica que essa autora criou, é uma lenda russa, e daí tá diretamente com o spoiler da história, e eu não posso contar, bom? Gente, e aí agora eu vou indicar pra vocês 2 livros que eu não tenho físico aqui, que é O Gélido, da Tess Gerritsen. Eu não me lembro agora em qual número ele tá na sequência da série, mas você pode ler ele tranquilamente separado, porque eu fui lendo pulando, né? Agora que eu tô colocando em ordem. Então você pode ler. Aqui, gente, é nevasca, é frio pra caramba, é BO, assim, cilada, tá? Em que elas vão se meter. Aqui, a Maura, ela tá num congresso, né? Ela é médica legista e tal, e em outra cidade. E ela encontra um ex-amigo dela, um cara muito bonito, muito interessante, e ali quando ela vê ele, ela já reconhece ele.
nesse tal desse congresso. E ele já vem, ele já lembra dela, já vem puxar assunto com ela e tal. E ela tá muito fragilizada, muito carente por causa de uma relação que a Maura tem, que os fãs da série sabem do que eu tô falando. E ela tá muito fragilizada, tá? Então, ela nunca baixa a guarda. Ela é uma mulher muito forte. O pessoal chama ela de a Rainha dos Mortos, né? E ela nunca baixa. E dessa vez ela vai abaixar a guarda, ela vai aceitar ir num passeio no final de semana com este homem. E ela vai. E começa a dar tudo errado, porque eles vão parar, começa uma nevasca muito forte, eles ficam presos na estrada, e junto com eles tem mais 2 amigos que são insuportáveis. Os 2 são muito chatos. E aí fica naquele desespero, porque eles não conseguem ir adiante, e eles também, se descer também não pode, porque não tem ninguém no meio do nada. E eles acham tipo uma vilazinha. E tá tudo abandonado, tá tudo largado. E eles vão entrando lá, tentando procurar ajuda, é um lugar muito estranho. Eles observam que dentro das casas tem um quadro de um homem, muito estranho, todas as casas. E os pratos estão na mesa, é como se as pessoas aconteceu alguma coisa, as pessoas tivessem levantado e saído correndo de lá. Porque o prato de comida tá ali na mesa, sabe, xícaras e tudo mais. E aí eles estão numa situação bastante complicada, um deles se machuca gravemente. E aí é onde a Maura está, porque o carro dela de aluguel, que ela era para ela entregar, ela não entregou. A Rizzoli e uma certa pessoa, não posso falar, tenta entrar em contato com ela e não consegue. E não é normal a Maura não atender ao telefone. E aí eles falam, aconteceu alguma coisa. E aí a Rizzoli, que é a policial, e o Gabriel, que é do FBI, né, que é o marido da Rizzoli, eles vão começar a investigar. É um livro que tem cenas bastante violentas, fortes, tem seita no meio e muito mistério. Aí um outro e-book, é um livro um pouco difícil de encontrar, mas eu andei vendo na estante virtual, no Mercado Livre, na Amazon tá em falta, gente, mas eu não tenho um exemplar meu. Pode ser que vocês encontrem no sebo, tá? Fiquem de olho, no Gélio. Outro e-book que eu li também, não existe a edição traduzida aqui no Brasil, mas ela rola por aí na internet, vocês conseguem ler sim, tá bom? Que é o Blaze. Esse livro é muito pouco falado, também tem um resenha no canal. Ele é tipo uma noveleta, tá? E aqui a gente vai ter o Blaze, que é um homem muito forte, é um homem grande, né? Uma figura imponente. Mas ele tem tem um personagem ali que anda com ele, fala que ele é muito burro, que ele não raciocina e que ele não serve pra nada, mas ele também é assustador porque ele tem uma força muito grande. E o Blaze anda com um homem que é uma tranqueira, que ele dá golpes e, né, ele vai roubando as pessoas, ele vai vivendo disso, de pequenos golpes. E o Blaze anda com ele. Só que o Blaze é como se fosse a ação. E esse cara é a inteligência. Ele é quem planeja a execução dos planos de roubo. Até que uma vez eles pensam em sequestrar um bebê. E aí eles vão executar o plano e dá errado. E esse cara é morto. Aí o Blaze fica numa situação com um bebezinho no colo. Naquela situação. E aí ele vai ficar ali, gente, com o bebezinho, cuidando do bebê, não sabe se entrega, não sabe se continua fugindo com o bebê. De fato, ele cuida do bebezinho, sabe? Mas enfim, ele lembra muito o Blaze, o John Coffey, do A Espera de um Milagre. Não é um livro incrível. É uma novela, ele não deve ter nem 200 páginas. Mas eu indico para quem é fã de Stephen King e gosta ali de ler o maior número de histórias dele possível, tá? E não acho que é um livro que seria interessante traduzirem aqui em formato de livro único, não. Eu acho que deveria ter um livro só com histórias ainda não traduzidas do King, com diversas noveletas no meio. Aí eu acho que ia ficar bem legal, tá? Mas vocês conseguem encontrar uma versão de tradução livre por aí na internet sim, viu, gente? Que tem.
Aí, esses foram os livros que eu queria indicar pra vocês, então são mais de 10 livros, né? Tem pra todos os gostos ali. Lembrando que tem, então, outros livros com outros livros diferentes, não são esses os mesmos. Então tem mais de 20 livros aí com tema de nevasca e tudo mais, tá bom? Eu vou deixar tudo fixado na descrição pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês peguem essas dicas, porque são livros muito bons, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Não, e agora pra finalizar o vídeo eu vou indicar pra vocês o melhor livro que eu li no passado. Foi esse ano. Eu não lembro, gente. Mas é o melhor livro que eu já li que tem esse clima aí de gelo e tudo mais. Que é As Gêmeas do Gelo. Brincadeira, gente. Brincadeira. Ai, perda de tempo e de dinheiro. Livro péssimo, livro péssimo, livro péssimo. Não, cancela, tá bom? Sabe o que eu ia falar pra vocês, gente? Só pra terminar o vídeo aqui, que eu esqueci de falar. Eu li O Segredo do Lago do Arnaldo Indridson, né? Que daí eu fiz resenha aqui já. Quando eu soltar esse vídeo já vai ter resenha lá. E, gente, olha só essa capa. Observem, aqui é gelo, tá? Aqui é gelo. Se passa na Islândia. E todos os livros do Indridson está no inverno. E quando eu pensei em ler esse livro, não, acho que vai dar pra encaixar na lista que eu vou fazer pra eles. E esse livro me enganou, ele se passa no verão e na primavera. Tá aí a importância de vocês prestarem atenção em quem lê os livros de verdade. Porque esse livro aqui, olha a capa. Dado que todos os livros dele se passam em climas assim, esse daqui se passa na primavera e no verão. Eu achei que ia entrar na lista e não entrou. Vocês acreditam? Agora eu vou, gente. Tchau, tchau.